Bom galera, aqui a gente quer determinar qual desses subconjuntos são LI. Então o checkmate disso é a gente entender os critérios para que um subconjunto seja LI, tá? Então, por definição, eu vou colocar aqui um conjunto de 3 vetores, tá? Quando é que a gente diz que esse conjunto é LI? Quando a única forma de escrever o vetor nulo é a forma trivial, ou seja, quando os escalares são iguais a zero. Então, eu vou escrever isso. Beleza? Então, eu escrevi aqui, tá? Ou seja, algebricamente, simbolicamente, se eu tenho aqui uma combinação linear de vetores, onde os alfa-i são os escalares, então, a única forma de eu escrever o vetor nulo como combinação linear dos vetores V1, V2 e V3 é quando os meus escalares são todos iguais a zero. Então, quando isso acontece, eu digo que esse conjunto é LI, tá? Agora, por outro lado, se algum alfa-i desse não for zero, então a gente diz que esse conjunto de vetores é LD. Beleza? Então, já que a gente já sabe agora o que é um conjunto LI ou LD, vamos ver os critérios. Bom, o primeiro é aquele da definição. Se você tem um conjunto de vetores, por exemplo, eu peguei 3 vetores, tal que a combinação linear deles é zero, e você conseguir obter que todos os seus escalares são iguais a zero, então esse conjunto de vetores com certeza ele é LI, tá? Agora, se algum desses escalares não é zero, então o conjunto de vetores é LD, ou seja, se pelo menos um. Outro critério é o seguinte, ó, é quando o determinante desse seu conjunto de vetores, V1, V2, V3, é diferente de zero. Aí você diz que esse conjunto de vetores é LI. Outro critério seria o seguinte, ó, se você tiver que algum desses vetores, por exemplo, V1 é múltiplo de V2, então, como você tem um vetor múltiplo de outro, a gente diz aqui, ó, que esse conjunto ele é LD, porque você tem um vetor múltiplo de outro. Outro critério também é o seguinte, ó, se você tiver um conjunto unitário, o que é um conjunto unitário? Um conjunto com um vetor, onde esse vetor é o vetor nulo, então esse conjunto é LD, tá? E outro critério é o seguinte, se você tem qualquer conjunto, mas nesse conjunto está um vetor nulo, então isso torna esse conjunto obrigatoriamente LD também. O vetor nulo é como se fosse a maçã podre desse seu conjunto que torna todo ele LD, tá? Então, a partir desses critérios, vamos ver cada uma dessas alternativas. Bom, aqui na letra A, a gente já vê que tem um conjunto LD. Por quê? Porque se você pegar o vetor 1, 3 e multiplicar pelo escalar 2, você chega no vetor 2, 6, ou seja, 1, 3... é paralelo a 2, 6, então o conjunto LD. Na letra C de casa, a gente pode calcular pelo determinante. Então, pelo determinante, ó, de 2, menos 1 e 3 e 5, determinante 2 por 2 vai ficar 2 vezes 5, 10, menos 3 vezes menos 1, menos 3. Não precisa nem você terminar a conta, tá? Independente se aqui dá diferente de 0, ou seja, esse conjunto aqui de fato é LI, então seria logo a minha letra C. A letra D não dá para ser, porque você tem um conjunto unitário formado pelo vetor nulo, ou seja, LD. E a letra E, você tem um vetor nulo num conjunto. Então, o vetor nulo é o tipo a maçã podre, né? Ou seja, esse conjunto aí também, ele é LD, tá? Porque observa, se o vetor nulo está ali, então vai existir um escalar, pelo menos um, tal que dá o próprio vetor nulo. Tá? Qualquer escalar aqui, na verdade, beleza? Então, a gente ficaria com a letra C de fato. Por que a letra B não? Então, a letra B a gente vai usar aquele critério da combinação linear, tá? Então, vou botar aqui, ó, alfa1 de 1, 0, mais alfa2 de menos 1, 1, mais alfa3 de 3, 5. Isso aqui é igual ao vetor nulo. Então, fazendo essa combinação, a gente chega no seguinte, ó, alfa1 menos alfa2 mais 3 alfa3 igual a 0 e alfa2 mais 5 alfa3 igual a 0. A gente sabe que tem que ter algum alfa-i desse diferente de 0, tá? Porque já achamos o conjunto LI. Então, somando as duas equações, a gente chega, ó, que alfa1 mais 8 alfa3 é igual a 0
e que, portanto, alfa 1 é igual a menos 8 alfa 3. Só que dessa equação 2, você já tem o quê? Você já tem que alfa 2 é igual a menos 5 alfa 3. Então, o conjunto de solução, você pode escrever tudo em termos de alfa 3. Então, são todos os números reais, na verdade, todos os vetores, né? Que são da forma menos 8 alfa 3, onde aqui é o seu alfa 1, alfa 2, que é menos 5 alfa 3, e alfa 3, tal que esse alfa 3 é um número real. Ou seja, o conjunto solução ele é gerado pelo vetor menos 8, menos 5 e 1. Enfim, qualquer alfa 3 que seja um escalar desse vetor aqui vai satisfazer esse sistema e não vai ser nulo, tá? Então por isso que não é LI, LD, beleza?